Procurando explicações corretas do corpo espiritual, será preciso retornarmos, de alguma maneira, às origens da vida na Terra, quando mal cessavam os tremores e abalos terrenos, dos quais os auxiliares angélicos da sabedoria divina, com a monitoração de Jesus Cristo de Deus, irradiam os princípios da vida na superfície colossal do nosso planeta. A matéria elementar, onde o elétron é uma das partículas base, na linha da experimentação evolucional submetida ao nosso estudo, reunida sobre si mesma ao hálito criador da eterna inteligência, promovendo o nascimento do planeta Terra, no sistema solar a que pertencemos, das quais os fenômenos da criação original não conseguimos neste momento explicar em seu mais íntimo alicerce. O imenso plasma atômico estava preparado para receber as sementes da vida sob a irradiação dos genes operários que trabalhavam no planeta em gestação. Observamos o ambiente terrestre recoberto de oceanos mornos, repleto por gigantescas massas gelatinosas a espalhar-se na superfície do cenário primitivo. Dessa massa viscosa cósmica nasce o princípio inteligente e suas primitivas manifestações, trabalhadas no decorrer dos milênios e milênios pelos trabalhadores espirituais que lhes irradiavam magneticamente os valores, trocando-os entre si, sob a ação do calor interno do planeta e o frio do espaço exterior. As celestes substâncias simples reproduziram-se no mundo pela rede filamentosa do protoplasma, de quem derivou a existência estruturada no planeta concebido. Séculos de trabalhos silenciosos passaram incessantemente. Aparecem os vírus e com eles aparece o campo fundamental da existência, formado por nucleoproteínas e globulinas, oferecendo o cenário apropriado às origens inteligentes ou às substâncias simples fundamentais, que se destacam da substância viva por partículas atômicas de força positiva, estimulando a divisão cariocinética. Apresentam-se desde então as bactérias rudimentares, da qual as espécies se perderam nas bases profundas da evolução, trabalhando os minerais na construção da superfície, dividindo-se por raças e inúmeros grupos, plasmando, pela reprodução assexuada, as células primordiais que se responsabilizariam pela germinação do reino vegetal em sua origem. Milênios e milênios chegam e passam. Equilibrados pelos recursos da vida, que na bactéria e na célula se organizaram de um líquido protoplasmático, a origem inteligente alimenta-se agora na clorofila, que se revela um átomo de magnésio em cada molécula, antecedendo a estruturação do sangue de que se alimentará no reino animal. O tempo segue sem pressa, em vagarosa experimentação no laboratório da humanidade, e aparecem as algas nadadoras quase invisíveis, com suas caudas flexuosas, circulando no curso das águas, revestidas em membranas celulósicas e mantendo-se através dos resíduos minerais, dotado da imensa mobilidade e sensibilidade como formas monocelulares em que a substância simples já evoluída evolui para o estágio superior. Entretanto, são plantas que ainda hoje existem no planeta Terra como filtros da evolução primitiva das origens inteligentes em constante expansão, mas plantas direcionadas nos domínios da sensação e do instinto embrionário, guardando o magnésio da clorofila como prova da espécie. Substituindo-as por ordem, surgem as algas verdes de características pluricelulares, com novo núcleo, e destacam-se iniciando a reprodução assexuada, estabelecendo energéticos impactos nos quais a morte apresenta-se na esfera de luta, provocando metamorfoses contínuas que durarão no transcurso das eras em dinâmica profunda, mantendo a construção das formas do futuro. Mais tarde encontramos a introdução da substância simples, a que mencionamos, nos domínios dos artrópodes, de exoesqueleto quitinoso, do qual o sangue diferenciado
apresenta um átomo de cobre em estrutura molecular, para em seguida, subitamente, desviá-la à condição de pulpa da consciência no reino dos animais superiores, no qual o sangue, concentrado das forças que alimentam o cérebro no reino da alma, detém a hemoglobina por pigmento básico, demonstrando os parentescos intransferíveis das diferenciações do espírito, nas mutações da formas que atende aos progressos contínuos da criação divina. Das densidades das partículas dos átomos e dos minerais, dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas, das algas e dos vegetais do período pré-cambriano aos fetos e às licopodiciae, aos trilobites e criptídeos, aos cefalópodes, foraminíferos e radiolários dos terrenos do período silúrico. O princípio espiritual alcançou poríferos e cnidários da era paleozoica, rascunhando o alicerce esquelético, marchando pelos equinodermatas e crustáceos, entre os quais treinou durante milênios e milênios o sistema vascular e o sistema nervoso, progredindo na direção dos ganoides e teleostei, arquerossauridais e labirintodontes, para alcançar os grandes lacertílios e nas aves bizarras, descendente dos pterossauros no Jurássico Superior, alcançando a época Cretácea Superior para iniciar na classe dos mamíferos primitivos provenientes dos répteis terapsídeos. Emigrando sempre, adquire entre os dromedários e anfitérios os princípios das reações psicológicas superiores, incorporando as conquistas do instinto e da inteligência. Treinando nos marsupiais e cetáceos da época do Eocênio Médio, rinocerotídeos, cervídeos, antilopídeos, equídeos, canídeos, proboscídeos e antropóides inferiores do período Mioceno, e revelando-se nos mamíferos mais nobres da época do Piroceno, anexa aquisições de importância entre os magatérios e mamutes, antecessores da fauna atual do planeta Terra, e alcançando os pitecantropóides da era quaternária, que antecederam as primitivas civilizações paleolíticas, a substância simples emanada pelo plano espiritual sobre o plano físico, que progrediu às mais rudes peneiras de adaptação e seleção, adquirindo os princípios múltiplos da estruturação, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, dominando assim pelas vias da inteligência mais completa e eficiente adquirida nas faixas iniciais da razão. Estendendo-se, no entanto, que o princípio celestial surgiu no planeta Terra, irradiado do plano espiritual, transportando em seu aparato o modelo a que se remete, qual a boleta de carvalho, carregando em seu interior a árvore respeitável que será futuramente, não conseguimos traçar a experiência ao plano físico apenas considerando, porque por meio da reencarnação e na desencarnação das formas, sofrem constantemente alterações nos dois planos em que se manifestam, motivo pelo qual vários elos da evolução escapam à pesquisa dos biólogos, porque representam estágios de memórias inconscientes no plano astral pessoalmente explicadas nas regiões extrafísicas, onde essa mesma memória incompleta segue planejando seu perispírito. Então, classificado como forma humana, proporcional ao grau evolutivo a que se encontra. Desse modo que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, em que a inteligência adestra as células colocando-as como suas operárias, o ser progride na direção do elevado destino que lhe foi planejado no plano superior, costurando com os fios da experiência o envoltório da própria manifestação de acordo com o modelo mental que traz consigo, dentro das leis de ação, reação e renovação em que automatiza tudo o que foi adquirido, desde o estímulo nervoso ao sistema imunológico, construindo o chakra coronário no próprio cérebro,
através da observação automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, onde, com o auxílio das forças divinas que lhe orientam o progresso, configura os demais chakras dos corpos espirituais, fixando-os na composição da própria alma. Mas, para alcançar a maioridade, tornando-se um adulto provido de raciocínio e discernimento, o ser com seus impulsos automatizados na peregrinação para o reino angélico, libertou-se para alcançar o início da época quaternária, onde a civilização principal da época das pedras apresenta alguma perfeição nas ferramentas. Não menos de 1,5 bilhão de anos se passaram. Isso é possivelmente calculável no decaimento radiativo encontrado na massa geológica do planeta Terra. Compreende-se que a civilização mencionada apareceu há mais ou menos 200 mil anos antes de Cristo, preparando o ser humano para receber as bênçãos de Jesus Cristo para a responsabilidade. Somos preparados a identificar o caráter recente dos estudos psicológicos, designado a automatizar na composição fisiopsicossomática, que diz respeito ao corpo físico e ao perispírito ao mesmo tempo. Relaciona-se ao espírito humano as aquisições morais que qualificarão a consciência terrestre ao mais alto grau de elevação à consciência cósmica.